Oi pessoal, enfim chegamos ao vídeo 3 da série Curador da Rejeição e Pare de Correr Atrás Quem Não Te Valoriza. Se você não assistiu ao vídeo 1 e ao vídeo 2, eu sugiro muito que você assista, inclusive antes desse aqui, porque são vídeos que dão base para tudo que a gente vai falar aqui hoje e é possível que se você não assistiu, talvez você fique um pouco perdido ou confuso em tudo que a gente vai falar aqui hoje. No primeiro vídeo, gente, eu tiro um pouco o foco dessa tendência que muitas vezes a gente tem de levar tudo para o lado pessoal, né? Do eu. E eu coloco o foco para o externo, para que a gente tenha uma mudança mesmo de olhar, de paradigma do que vem a ser a rejeição. E no segundo vídeo, faço justamente o contrário. Eu tiro o foco do externo e trago o foco para o eu, para que a gente possa se autoconhecer melhor, conhecer a origem das nossas feridas e dores. E aí acaba sendo um vídeo muito complementar ao outro, né? Lá, nos dois vídeos eu aprofundo mais, por isso que é muito importante que vocês assistam. E, gente, é muito relevante, né, que a gente tenha esse olhar diferenciado do que a gente entende como rejeição, que é o que eu falo no vídeo 1, associado a esse autoconhecimento. Mas é importante também que a partir dessas duas etapas, a gente construa algumas coisas na gente que vão fortalecer o nosso amor próprio, a nossa sensação de pertencimento, enfim, uma série de coisas que são importantes que a gente fortaleça na gente para que a gente possa lidar melhor com a rejeição. O que acontece, gente? Quando nós somos crianças, né? Isso eu falo no vídeo 2 de uma forma mais aprofundada, a gente é muito dependente. A gente depende fisicamente, né, dos nossos primeiros cuidadores ali, né, as pessoas que foram figuras de autoridade na nossa vida em algum momento. Geralmente as pessoas que conviveram mais com a gente, que conviveram mais de perto, que cuidaram da gente, que proveram necessidades, enfim. E aí aqui eu vou falar sobre pai e mãe, mas você aí na sua vida você adequa de acordo com como foi a sua vida. Pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, enfim, seja lá a figura de autoridade que cuidou de você, que estava ali na sua infância. Quando a gente é criança, a gente é muito dependente, né? A gente depende fisicamente, a gente depende financeiramente, a gente depende emocionalmente, a gente depende mentalmente, né? Quando você é um bebê, você depende até de alguém para te dar banho, você depende de alguém para limpar a sua fralda, para trocar a sua fralda, você depende de alguém para te dar comida, porque você não tem condições de fazer isso por você. E quando você vai passando os anos, você continua sendo uma criança, às vezes com um pouquinho mais de autonomia, mas você continua ainda muito dependente. E tirando essa parte da dependência física, financeira, enfim, que a gente sabe de uma criança, tem também a questão da dependência emocional e mental, que a criança, quando ela está ali construindo ainda o seu senso, né, de tipo, quem eu sou no mundo, né, para onde eu vou, ela precisa que um adulto guie ela. Então, as primeiras noções dela do que é certo, do que é errado, dos valores da sociedade, do valor dela para ela mesma, o valor que ela tem, que ela se reconhece como tendo aquele valor, o senso dela de autoestima, de amor próprio, de pertencimento, de merecimento, tudo isso também, quando ela é criança, né, quando a gente é criança, isso depende ali dos nossos cuidadores. Ocorre, gente, que o nosso pai e a nossa mãe, eles são humanos. Muitas vezes, na nossa infância, a gente entende algumas situações como rejeição que, na verdade, não foram. Muitas vezes foi, talvez, uma visão infantil da gente na época e a gente entendeu aquilo como rejeição e depois, passado um tempo, né, que a gente lembra daquilo com mais maturidade, como adulto, a gente percebe que não foi uma rejeição. Existem casos em que, de fato, tinha tudo ali para parecer uma rejeição, mas que nossa criança interpretou dessa forma porque ela não tinha ainda maturidade, né, nem o nível de consciência suficiente para interpretar de outra forma, que é que eu dou, inclusive, os exemplos lá no vídeo 2. Às vezes, um pai que chegou ali um pouco nervoso do trabalho, muitas vezes ele se recusa a brincar com o filho, muitas vezes não é porque ele está rejeitando o filho, muitas vezes é porque naquele momento ali ele está nervoso, se aborrecendo no trabalho e ele não teve habilidades emocionais para, de repente, falar com aquela criança de uma outra forma. Só que a criança, ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa consciência, ela não tem essa maturidade naquele momento para ter esse entendimento. Então, aquilo acaba ficando registrado no emocional dela como uma rejeição, e na verdade não foi.
Aí você me fala assim, tá, tudo bem, posso compreender isso, mas existem aqueles casos, às vezes, de pais e de mães que foram realmente extremamente abusivos, entendeu? Que maltrataram, que abusaram fisicamente, mentalmente, emocionalmente, às vezes sexualmente. Existem esses casos. E, gente, sobre tudo isso que eu vou falar aqui com vocês, o que acontece? Os nossos pais, eu acho que a gente às vezes tem muita dificuldade na vida, né? Principalmente quando a gente ainda é muito jovem, de olhar para os nossos pais como aquilo que eles realmente são, que são seres humanos, né, gente? Muitas vezes a criança ali, por ela, tipo assim, eu preciso de um tênis, aí o pai dá. Mãe, eu tô com fome, aí a mãe vai lá e dá a comida. Mãe, tem que escovar os dentes, tem que ir pro colégio, aí a mãe vai lá e escova o dente, a mãe vai lá e leva pro colégio. Enfim, mãe, eu caí e me machuquei, a mãe vai lá, limpa o ferimento. Enfim, a criança, ela tá muito acostumada a ver aqueles adultos como se eles fossem quase que super-heróis, como se eles fossem praticamente deuses, que na hora que ela tem fome, tá ali para suprir, na hora que precisa de um tênis, tá ali para suprir, na hora que tem alguma dor, tá ali para suprir. E são pessoas que também conseguem colocar ali para ela o que é certo e o que é errado, e ela seguia por aquilo. Então, é como se ela a criança ela meio que acaba endeusando o pai e a mãe. São super-heróis para ela até uma certa idade. E muitas vezes, gente, a gente cresce, a gente se torna adulto e a gente meio que ainda na nossa cabeça continua algum lugarzinho lá do nosso emocional, a gente ainda continua colocando esse pai e essa mãe como se fossem super-heróis, como se fossem deuses. Mas ocorre, gente, que pai e mãe, eles devem ser honrados, tá? Eles podem ser pessoas às quais a gente ama muito, pessoas às quais a gente respeita, que a gente, de repente, dependendo da sua situação, de como foi o seu vínculo, muitas vezes você quer proximidade, você quer visitar, você quer ligar, contar como foi o seu dia, enfim. Tem tudo isso. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, eles não são deuses, eles não são super-heróis, eles são apenas seres humanos de carne e osso, como eu, você, como todo mundo. E muitas vezes por a gente não assumir, né, essa visão dos nossos pais, a gente continuar numa certa medida endeusando, às vezes a gente tem muita dificuldade com os erros deles, né? Porque como humano, gente, né, quem aqui, eu, você e todo mundo, quem nunca errou, né? Quem muitas vezes nunca deu uma resposta atravessada para alguém e sabia que não precisava ter agido daquela forma, quem às vezes não foi um pouco ignorante, grosso em alguma situação, entendeu? Às vezes errou alguma coisa e não conseguiu admitir na hora que estava errado. Enfim, gente, todos nós, a gente tem muitos acertos, a gente acerta em muitas coisas, a gente erra em outras, a gente cai, a gente levanta, a gente aprende, a gente evolui, às vezes a gente tem situações que a gente acha, nossa, eu regredi. Enfim, eu acho que todos nós passamos por esses altos e baixos, por erros, por acertos, por coisas que a gente acha que está evoluindo, que a gente acha que está regredindo. Então, todos nós, né, passamos por isso. E a gente esquece de olhar os nossos pais como seres humanos e entender que eles também passam por isso, que eles também possuem desafios, que eles também possuem medos, que eles também possuem traumas. Porque assim como a gente fala aqui dessa questão da ferida da rejeição, né, como sendo uma dor, um trauma na criança, esses pais, eles também já foram crianças um dia, tá? E eles também carregam os medos deles, as dores, os traumas, também carregam as alegrias, as satisfações, os erros, os acertos, as culpas, as vergonhas, essas coisas que todos nós temos, em alguma medida nossos pais também têm, eles carregam isso também. E muitas vezes por a gente endeusá-los, a gente acha que eles têm que ser perfeitos, que eles não podem errar. E aí quando a gente toma conhecimento de que as nossas dores, né, nossa ferida de rejeição, que é o que eu tô falando aqui no vídeo, foram ocasionadas por ele, muitas vezes vem um sentimento muito grande de revolta, né? Da gente achar que meu pai não deveria ter feito isso, ou minha mãe deveria ter feito isso e não fez, né? Vem aquele sentimento de ter sido negligenciado em algum ponto, ou de ter sido muitas vezes abusado em outro, ou muitas vezes achar mesmo, julgar assim, o pai e a mãe que ele não deveria ter feito isso ou falado isso com você, que isso te causou uma coisa que não foi legal. E, gente, a grande verdade
é que é isso mesmo. Muitas vezes o pai e a mãe negligenciaram a gente, sim, tá? Muitas vezes o pai e a mãe fizeram e falaram coisas pra gente que não deveriam ter falado, colocaram problemas nas nossas costas que, como criança, a gente não tinha obrigação de resolver, deixaram de ter posicionamentos, posturas e presenças que eram muito importantes pra gente, disseram palavras que foram rudes, foram ruins pra gente, tá? Tiveram comportamentos que foram ofensivos, sabe? A família, a gente. É isso, é encarar essa verdade, que muitas vezes o pai e a mãe foram, sim, assim. Muitas vezes por um desequilíbrio emocional, né? Como eu falo lá no vídeo 2, muitas vezes chegando até aquela situação de extremo, né, gente? De pais e mães que são violentos mesmo, né? Que fazem violência física, violência verbal, violência sexual, violência emocional, né? Abuso emocional também com os filhos. Existem pais que chegam nesse nível, tá, gente? E o que eu tô falando aqui pra vocês não é aqui pra gente demonizar pai e mãe, mas também não é pra fingir que essas coisas não existiram, mas que a gente possa encontrar um meio termo, sabe? Um equilíbrio entre a gente acolher a nossa dor, a gente ver a realidade como ela foi, a gente compreender essa verdade, a gente retirar toda essa máscara de perfeitos, de bonzinhos, de super-heróis e de deuses dos nossos pais, a gente enxergar a realidade como ela foi. Sim, olha, faltou isso realmente, eu gostaria de ter recebido isso do meu pai, gostaria de ter recebido isso da minha mãe, gostaria dessa presença aqui da minha mãe nesse momento, meu pai falou coisas ruins para mim, falou coisas erradas para mim, minha mãe me colocou muito nova para resolver tais problemas, entendeu? A gente reconhecer, sim, que isso existiu, que tiveram coisas que fizeram falta, que tiveram coisas que foram excessivas, que tiveram coisas que foram abusivas, a gente reconhecer. Mas não reconhecer, gente, para que a gente demonize, para falar lá, tá bom, então eu sou assim porque meu pai me tratou assim, o que eu vou fazer? Não é para que a gente se demonize pai e mãe, nem para que a gente se coloque como vítima do mundo, mas que a gente possa reconhecer a origem da nossa dor, né? Assumir responsabilidade sobre isso, ver a realidade como ela é, enxergar os nossos pais como eles são, isso é muito importante, tirar essa venda dos olhos, e não para demonizá-los, mas simplesmente para buscar uma compreensão, tá, gente? No meu entendimento, a partir do momento que a gente consegue ter uma compreensão um pouquinho melhor do nosso pai e da nossa mãe, a gente vai para a vida com uma disposição muito maior a compreender o outro. E quando eu falo compreender, gente, eu não estou falando aqui de concordar com os atos que os seus pais tiveram ou não tiveram com você, né? Ah, tá, tudo bem. Meu pai me batia até eu sangrar, então eu vou compreender ele, tá tudo bem. Não é isso, gente. Mas não é concordar com o que ele fez. Você tem todo o direito de achar que não merecia e não deveria ter apanhado até sangrar, que isso não se faz com ninguém. E tá tudo certo, você tem esse direito, você tá certo. E acolher essa dor, realmente. Seu pai foi excessivo, seu pai foi abusivo, não foi correto, não foi legal. Mas entender que o seu pai, ele fez aquilo que ele sabia. Ele fez o que ele pôde, o que ele conseguia, dentro daquilo que ele provavelmente também recebeu. Que a gente não pode esquecer que os nossos pais, eles são filhos também, né? Nós temos os nossos avós, que foram os pais e mães deles, né? E esses avós também foram filhos, né? De pessoas lá, enfim. Existe uma história muito maior por trás disso tudo. E os nossos pais, assim como a gente, eles deixaram marcas boas e ruins na gente, mas eles de alguma forma também têm as marcas que foram deixadas neles também. Eles também têm dores, medos, traumas, coisas boas e ruins que os pais deles passaram para eles também. E muitas vezes quando eles chegam para a gente e têm atitudes muito rudes, tratamentos ruins, palavras ruins pra gente, ou negligenciam algumas coisas que seriam importantes, né, que um adulto tivesse ali para apoiar uma criança, muitas vezes eles só estão repetindo uma história, eles só estão repetindo aquilo que fizeram com eles. E muitas vezes não é porque são ruins, não. É tipo assim, eu recebi isso aqui, então de maldade eu vou fazer isso aqui com meu filho. Não é por ruindade. Muitas vezes mesmo porque não sabe fazer diferente. Tudo que viu na vida foi aquilo. Então aquilo é o normal, é o natural. A pessoa, ela não pensa muitas vezes, não, eu não vou bater aqui no meu filho porque isso é errado. Na cabeça dela, muitas vezes, meu pai me batia, isso era normal, é assim ele me educou, então tá, eu bato no meu filho, que isso é o normal,
para educar. Muitas vezes na cabeça das pessoas é isso, não é por uma questão assim que ela é má, que ela quer fazer mal ao filho, não, ela apenas está repetindo uma história, ela está repetindo um hábito que foi passado para ela. Obviamente que ela pode questionar isso, ela pode melhorar isso, pode, mas infelizmente nem todos os seres humanos conseguem. Nem todo mundo tem um senso crítico para avaliar certas coisas e falar assim, não, com meu filho eu vou fazer diferente. Algumas pessoas têm e outras não. E as que não têm, muitas vezes não têm porque são necessariamente mais horríveis. Mas é porque às vezes não tem. Acontece de não ter, entendeu, gente? E é o que eu falei mais uma vez para vocês. Não é concordar com o que seus pais fizeram. É olhar para essa dor, entender que ela existe, ela tem uma razão de existir, que seu pai e sua mãe de alguma forma fizeram coisas que não foram bacanas com você, mas também buscar compreender um pouco da história deles, que eles também tiveram uma história que foi marcada por muitas situações difíceis, na maioria das vezes até muito mais difíceis do que a sua, tá? Porque é muito comum, às vezes, o pai e a mãe darem um pouco melhor para o filho, né? Ainda assim passar algumas dores para o filho, mas algumas outras coisas ele ainda conseguir fazer um pouquinho diferente, fazer um pouquinho melhor para esse filho. E ter essa compreensão do pai e da mãe. Obviamente, gente, quando eu falo de compreensão, eu também estou falando de um certo perdão, vamos colocar assim, né? E não estou falando aqui um perdão, daquele perdão que você tem que voltar a conviver, que você tem que passar a mão na cabeça e fingir que nada aconteceu, que você tem que voltar a falar. Não, gente, eu acredito realmente que existem muitos vínculos com pai e com mãe que às vezes não é bom que se tenha proximidade. Eu acho que existem muitos vínculos que não é inclusive sadio que tenha proximidade. Eu acho que tem alguns vínculos que não fazem bem nem você falar mais com a pessoa, sabe? Eu acredito nisso, porque eu não acho que é porque é pai e é mãe que necessariamente você tenha que estar ali. Honrar pai e mãe, né? Muitas pessoas falam de honrar pai e mãe e isso tem uma confusão muito grande para as pessoas. Honrar pai e mãe não é ter que conviver com o pai e com a mãe. Honrar pai e mãe não é ter que fazer tudo o que eles querem. Honrar pai e mãe muitas vezes não é ter que falar com eles se você não quer mais falar com eles. Honrar pai e mãe não significa também nem sequer amá-los. Você não precisa amar o seu pai e a sua mãe para honrá-los. Honrar pai e mãe é simplesmente você perceber, olhar e falar, olha, o que você me deu foi isso aqui. Tiveram coisas boas e tiveram coisas que para mim não foram muito agradáveis. Com as coisas boas, eu sigo em frente. Com as desagradáveis, eu aprendo, busco não repetir nas minhas próximas gerações e sigo com o bem maior que você me deu, que é a vida. Tem muitos pais e muitas mães, gente, que não puderam dar nada para os seus filhos além da vida. Às vezes, a mulher só pariu. Ela não deu de mamar, ela não deu carinho, ela não deu atenção, ela não deu presença, ela doou aquele filho. E é isso. Tudo que ela pôde dar foi dar a vida. Ela passou ali 9 meses gestando e pelas dores do parto. Foi o que dentro do que ela pôde naquele momento, né, da confusão dela, da história dela, do pouco que ela também teve, foi o mínimo que ela pôde dar. Muito pai, ele não pôde dar presença, ele não pôde dar um registro no cartório, ele não deu dinheiro, ele não deu amor, ele não deu atenção. A única coisa que ele pode dar mesmo foi gerar a vida, né? Transar ali com uma mulher e permitir uma parte ali da sua genética para uma outra pessoa. Às vezes foi isso que esse pai pôde dar, né? E é isso, você recebe isso que ele pôde te dar e você honra isso vivendo a melhor vida que você pode, né? Que é a sua vida. Você honra a matéria, pelo menos, que ele te deu. Isso é honrar pai e mãe. Não necessariamente conviver, conversar todo dia, fazer o que ele quer, nem mesmo amar. Porque muitas vezes, como é que você vai amar, por exemplo, um pai que não foi presente, que não te registrou, que você não sabe que rosto tem, que você não sabe nem quem é? Como é que você vai amar, gente? Não tem como. Você pode até amar uma outra figura masculina que tenha tido essa representatividade na sua vida, mas o seu pai mesmo genético, muitas vezes você não vai amar. Não tem como, entendeu? Então, gente, primeiro a gente tem que parar também de fazer essa confusão, achar... Porque todo mundo fala, não, é pecado, tem que honrar pai e mãe. Muitas vezes fica mantendo ali um vínculo que não é sadio, que não é saudável, que é abusivo, que é ruim. Por exemplo, um pai ali que de repente cometeu um abuso com os filhos, um abuso até sexual, físico, enfim. Você não é obrigado a ficar do lado de uma pessoa violenta, de uma pessoa que comete abusos físicos e sexuais com você. Obviamente que não, entendeu?
Mas você às vezes pode compreender. E quando eu falo compreender e perdoar. E quando eu falo perdoar, mais uma vez, não é perdoar para conviver, não é perdoar para voltar a falar, não é isso. É perdoar para você, por você, para que você não carregue aquela sujeira, aquela mágoa no seu coração. Nem é perdoar pelo teu pai ou pela tua mãe, é perdoar por você, para que o teu coração fique limpo, purificado, para que você possa ir para a vida e ter boas relações na sua vida, tá? E aí eu acho muito que o perdão, muitas vezes, ele vem da compreensão. É muito mais fácil eu ter, às vezes, um perdão por uma pessoa quando eu compreendo um pouco da história dela. Muitas vezes, esse pai, vamos supor que cometeu algum abuso físico ou sexual com o filho, muitas vezes esse pai também foi vítima de um abusador. Isso é muito comum nas histórias, entendeu? Ou às vezes, mesmo que esse pai às vezes não tenha sido uma vítima de um abusador, minimamente, né, se ele não foi uma vítima de um abusador, ele é uma pessoa que provavelmente tem algum transtorno de psicopatia, alguma coisa do gênero. E isso não transforma ele num coitado, obviamente que não. Mas pelo menos te dá a compreensão de que é uma pessoa que tem alguma coisa aqui, e principalmente aqui, que falta. E é óbvio que você não vai conviver com essa pessoa. Você não vai dar chance para ela fazer aquilo que ela fez lá atrás com você, porque agora você é um adulto, você pode se defender. A criança lá não podia, mas agora você pode. Mas minimamente você vai pelo menos compreender que ou essa pessoa também foi abusada e ela está replicando uma história, ou que falta alguma coisa naquele coração e naquela mente, e que essa pessoa tem uma psicopatia severa e que você tem que ficar longe. Então, gente, primeiramente é isso, é a gente ter uma compreensão e a partir dessa compreensão ter o perdão. Porque quando a gente consegue fazer isso com o nosso pai e com a nossa mãe, que foram os nossos primeiros amores, digamos assim, os nossos primeiros exemplos do ideal, digamos assim, as nossas referências. Quando a gente consegue olhar para eles com realidade, olhar para a nossa dor com acolhimento, compreendê-los, perdoar e deixar para lá, sem ficar, e é muita coisa muito importante, que também muitas vezes a gente fica tentando fazer, ficar tentando mudar pai e mãe, cobrar do pai e da mãe, sabe? Ah, porque você deveria ter me dado isso quando eu era criança, porque você não deveria ter me largado na casa de fulano quando eu era criança, porque você deveria ter me defendido, e se, deveria, não deveria, você não deveria ter falado que eu era burro. Enfim, gente, isso não adianta. Primeiro porque o passado já passou, então não há o que você fale, o que você cobre, o que você implore que vai fazer o seu pai voltar no passado e não te dizer as coisas que ele te disse, ou não fazer as coisas que ele te fez, ou fazer coisas que ele deveria ter feito e não fez. Então isso não vai mudar nada, é perda de tempo, de energia, tá? Segundo, mesmo que você aí tenha o seu pai e sua mãe vivos já, que você ainda tem uma certa convivência com eles, que não tenham sido essas pessoas tão abusivas na sua vida, mas que você sinta ali alguma dor de alguma coisa que lhe faltou, ou que de repente eles deram ou que eles abusaram em alguma medida de você ali quando criança. E aí você percebe que muitas vezes você se torna adulto, eles envelhecem e muitas vezes eles continuam mesmo, né? Eles continuam, às vezes, se marcar bobeira, continuam falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, entendeu? Cometendo as coisas que de alguma forma te machucaram em alguma medida. E muitas vezes você fica ali querendo cobrar, porque agora você é adulto, você já sabe, você já pode se defender, você já tem algum conhecimento, e aí você quer, cobrar que seu pai e sua mãe seja diferente, que faça diferente. E, gente, uma outra coisa muito importante nesse processo é que a gente tem uma coisa chamada aceitação, tá? Aceitação da realidade e aceitação principalmente de quem de quem são, né, o nosso pai e a nossa mãe. Bom, minha mãe é isso aqui, entendeu? Tem essas e essas virtudes, mas também tem esses e esses defeitos, é um ser humano de carne e osso, acertou comigo nisso e nisso, me negligenciou nisso e nisso, errou nisso e nisso aqui, eu senti falta disso. E é isso, aceita e entenda que essa pessoa, mesmo depois de 20, 30, 40 ou 50 anos, ela não vai mudar por você. E muitas vezes não é porque ela não te ame, muitas vezes não tem a ver com isso. Ah, minha mãe não muda e não faz certas coisas por mim porque ela não me ama. Não é questão disso. A questão é, a pessoa, ela passou uma vida inteira sendo daquela forma, ela aprendeu com outras pessoas que aquela era a forma correta. E a gente não muda porque o outro quer que a gente mude. A gente muda quando a gente consegue, quando a gente quer, quando a gente está afim, quando a gente acha que aquilo é correto pra gente. Então não vai ser um filho cobrando, muitas vezes, que vai fazer o pai e a mãe mudarem, entendeu? Isso não faz sentido.
Então é muito melhor que a gente tenha essa aceitação e que a gente enxergue a realidade como ela é. Nosso pai e nossa mãe, eles deram o que foi possível para eles, né? Trazendo aqui, por exemplo, para a questão monetária, vamos supor assim, não adianta eu cobrar o meu pai e minha mãe que eles tivessem me dado uma bicicleta quando eu era criança, se eles não tinham dinheiro para dar aquela bicicleta. Entende? Eles não tinham como dar, eles não tinham o dinheiro para dar, eles não tinham condições para dar. A mesma coisa eu não posso cobrar muitas vezes do meu pai e da minha mãe que eles me tratassem com mais delicadeza, que eles fossem mais presentes, que eles fossem mais amorosos, se eles também não tinham esse amor para dar, né? Não é amor por mim, eles não tinham amor dentro deles para dar em abundância, eles não tinham conhecimento, eles tinham algumas ignorâncias enraizadas. Então, foi aquilo que eles puderam dar. Então, a gente ter essa aceitação, ela é muito importante e não ir para a vida cobrando dos nossos pais isso. E aí, gente, quando a gente consegue ter esse olhar mais realista para tudo, e parar de cobrar os nossos pais, aceitar como eles são, compreender um pouquinho a história deles, perdoar, se distanciar se for necessário, se distanciar, a gente tem muito mais autonomia de ir para a vida, para as nossas diversas relações, né? Inclusive as amorosas também. A gente tem muito mais autonomia para começar também a olhar as pessoas não como deuses, não para botar ninguém no pedestal, mas como seres humanos, como a gente também, de carne e osso, que também tem erros, também tem acertos. A gente olhar para a realidade como ela se apresenta e não como a gente acha que deveria ser, mas a realidade como ela se apresenta. E também olhar as pessoas buscando um pouco compreender a história delas, muitas vezes perdoar se for necessário, não conviver se você não quiser. Muitas vezes o perdão não é conviver, tá, gente? Deixar a pessoa lá quieta no canto dela, você perdoa para o seu coração ficar limpo e seguir em frente. E a gente tem uma aceitação melhor. A realidade é essa, a pessoa é assim. Ou eu fico sabendo disso, ou eu pulo fora porque para mim não dá. E tá tudo certo. Então a gente, quando consegue ter isso com o nosso pai e nossa mãe, a gente também vai para a vida tendo isso com as pessoas. E com isso as relações elas se tornam muito mais lúcidas, muito mais honestas. A gente aceita muito mais a realidade e com isso a gente para de implorar uma coisa que não é possível. Associado a isso, gente, tem a questão aí do amor próprio, da autoestima, da nossa sensação de pertencimento, de merecimento, de alto valor. E isso, gente, também está muito associado à infância, porque a gente dependia lá dos nossos cuidadores para dizer pra gente o que é certo e o que é errado. Quando a gente errava era uma cara feia, quando a gente acertava era um parabéns, que lindinho. A gente depende deles para dar os valores sociais de convivência na sociedade e também para muitas vezes mostrar o nosso valor. Às vezes uma criança que escutou falando, nossa, você é lindo, você é inteligente, você é capaz. Essa criança tem um nível de autoestima. A criança que de repente cresceu, você é burro, você é idiota, você não presta para nada, ela já vai assimilar aquilo, né, no emocional dela, no subconsciente dela. E aí quando você vai ficando adulto, isso tem um impacto muito grande. Então, gente, uma outra coisa muito importante para que a gente faça, o que acontece? Na infância, por exemplo, se eu sou criança e eu preciso atravessar a rua quando eu tenho 5 anos de idade, eu preciso que o meu pai ou a minha mãe me pegue pela mão, ditem o ritmo que eu vou atravessar a rua, me digam que eu tenho que olhar para um lado e para o outro, que eu tenho que verificar se o sinal está vermelho ou verde, que eu tenho que atravessar na faixa de pedestre. Isso quando eu tenho 5 anos de idade. Mas não faz sentido eu, com 30 anos de idade, pegar e querer atravessar a rua e falando, agora eu tenho que chamar a minha mãe, porque ela tem que me dar a mão, ela tem que ver se está olhando para um lado e para o outro, tem que ver se o sinal está verde para mim. Não faz sentido. Eu já sou adulta, eu já consigo assumir essa responsabilidade sobre mim mesma, eu já consigo definir isso para mim mesma. Então, se é assim, de uma forma física, por que muitas vezes a gente fica esperando que o outro diga o valor que a gente tem? Por que a gente também não assume uma responsabilidade de uma pessoa madura e adulta sobre o nosso valor também? E aí que entra, gente, a gente tirar o nosso senso de valor próprio, o nosso senso de merecimento das mãos do pai e da mãe e não colocar isso na vida nas mãos de terceiros, de todo mundo que a gente encontra, de um chefe, de um colega, de um relacionamento amoroso. A gente entender que assim como a gente não precisa mais da mão do pai e da mãe para atravessar a rua, a gente também não precisa mais da validação e da aprovação do pai e da mãe. Que agora a gente também é capaz de fazer, assim como a gente é capaz de atravessar a rua sozinho, a gente também é capaz de ter o nosso senso de valor, de merecimento, de amor próprio da gente pra gente mesmo sozinho. E aí o que acontece? Quando a gente vai pra vida, a gente fica procurando nas pessoas o senso de validação e de aprovação, o que não faz sentido.
Porque a gente fica procurando pais e mães a vida inteira, né? Nas pessoas, nos nossos relacionamentos, de uma forma geral. E isso não faz sentido, porque o meu senso de valor próprio, o meu amor próprio e minha autoestima tem que partir de mim. Aí você me diz assim, ah, tá, mas é fácil. Uma pessoa que de repente teve um exemplo lá atrás de coisas boas, que aconteceram coisas boas, que o pai falou coisas boas, que tratou bem. Tá, mas e a criança que de repente teve pais que negligenciaram, que abusaram e que de repente tiveram palavras que não foram legais para elas, enfim. Gente, isso é muito comum, né? Mas aí é mais uma vez que a gente tem que entender. O nosso pai e nossa mãe, eles não são perfeitos, eles erram. E eles erraram com a gente. Não é porque meu pai disse que eu sou idiota que eu tenho que passar 30, 40, 50 anos acreditando nessa tolice. Eu tenho que olhar e falar, não, idiota aqui, sinto muito, foi meu pai naquela época, porque ele não estava entendendo. Entendeu? Ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando, do que ele estava plantando em mim, ele estava repetindo uma história sem nem pensar, sem nem ter um senso crítico. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que ter esse senso crítico em relação ao pai e à mãe. Entendeu? Eu não me sinto merecedor porque meu pai foi ausente e aí eu não tenho merecimento, eu fico com homens que me tratam mal, que me abandonam, que meu pai me abandonou. Não, gente. Entendeu? Seu pai pode ter agido assim, te faltou algo, ele não foi presente, não foi legal, não foi bacana, mas você tem que olhar para o seu pai e falar assim, bom, isso foi uma deficiência do meu pai. Entendeu? Isso não significa que eu não mereça coisas boas, que eu não mereça ser amada, que eu não mereça ter pessoas bacanas ao meu redor. Eu mereço isso e muito mais. O meu pai não soube me dar porque ele tem uma deficiência, um problema com ele. Entrega os problemas a quem é o problema, a quem tem o problema, que é seu pai e sua mãe. Não assuma o problema para você, você não é o problema. Então, quando a gente começa a tirar esse senso de valor do nosso pai e da nossa mãe, e a gente mesmo consegue se olhar, entendeu? E falar, entender o nosso valor, o nosso merecimento, então isso muda muito da nossa perspectiva, sabe, gente? E uma terceira coisa que para mim, assim, é fundamental, e acho que é até principal, né, que acima da gente colocar o nosso senso de valor na gente mesmo, a gente buscar um senso de valor da gente em algo muito maior, que aí sim a gente vai endeusar, porque de fato é Deus. Então, quando a gente entende que o nosso pai e nossa mãe são humanos como a gente, que em algum momento tiveram ali uma hierarquia, que estavam acima um pouquinho da gente, mas que agora isso não faz mais sentido porque a gente já é adulto, e que eles são seres humanos como a gente, que erram, que acertam, que fazem coisas legais, que dizem coisas legais, mas que também fazem coisas horríveis, que também cancelam compromissos, falam mal de pessoas, fazem fofoca, enfim. Se nossos pais têm essas questões, a gente entende que eles não são deuses. Porém, Deus, verdadeiramente Deus, quando eu falo de Deus aqui, gente, eu tô falando em qualquer coisa que você acredite, tá? É o que você chame. Pode ser aí o universo, pode ser Deus, pode ser, sei lá, um espírito tal, entendeu? Seja aí qual for a sua crença, tá? Mas que tem esse algo maior que está acima de todos nós, que ao mesmo tempo está dentro da gente e ao mesmo tempo está fora da gente. Quando a gente atribui o nosso senso de valor a esse algo maior, aí sim a gente acredita, porque esse algo maior, de fato, é perfeição, é amor puro, entendeu? Então, se eu já estou aqui, se eu tenho uma vida, entendeu? Eu já fui aprovada, eu já fui validada por algo maior, que é Deus. Se eu estou aqui vivendo e tendo minhas coisas e fazendo e convivendo e tendo tudo que eu tenho e sendo quem eu sou e aprendendo e evoluindo, é a mão de Deus que me sustenta. Então eu já estou validada, eu já estou aprovada, eu já sou suficiente exatamente como eu sou, porque Deus me criou. Meu pai e minha mãe podem ter tido uma relação sexual e fisicamente me criaram, mas quem permitiu tudo isso foi Deus, porque se Deus não permitisse, meu pai e minha mãe não se encontrariam, essa relação sexual não teria gerado um filho, entendeu? Isso foi gerado porque Deus permitiu. E se Deus quis, e se Deus permitiu, se eu estou aqui, eu vou precisar mais da aprovação de quem, minha gente? Então, assim, o que eu quero dizer com isso para vocês é que tenham uma fé. E eu não tô falando aqui, gente, de religião, tá? Eu não tenho nada contra a religião nenhuma. Eu acho que, inclusive, a religião, ela pode ser um ponto de acesso para uma fé, para uma crença maior, tá? Eu acredito muito nisso. Mas eu não tô falando aqui que você tem que ser aquela pessoa rígida que tem que frequentar uma religião, ir no culto todo final de semana. Não, eu não tô falando disso. Se isso te faz bem, se isso te alimenta, beleza, faça. Mas eu não tô falando que tem que ser dessa forma. Mas tem uma fé em algo maior, entendeu? Em uma inteligência, em uma sabedoria maior, em uma guiança maior. Isso é muito importante pra gente. Se a religião te ajudar com isso, beleza, que seja o seu ponto de acesso.
mas tenha essa fé, né? E se você não tiver religião nenhuma, independente disso, cultive essa fé, independente de ter uma religião para seguir. Porque quando a gente se coloca na condição de criação divina, de filho amado, de herdeiro, de herança, de canal, de instrumento, de manifestação divina, de deuses, de fonte, de origem, a coisa muda de lugar. Porque se eu sou uma criação divina, eu sou maravilhosa, gente. Se eu sou uma filha amada de Deus, não importa se o meu amigo não gosta de mim, se o meu vizinho não gosta de mim, se o menino lá de não sei de onde rejeitou, não quis ficar comigo, se o meu chefe não gosta de mim, não importa. Deus me ama, eu sou uma filha amada de Deus. E porque Deus me ama, obviamente que eu vou me amar. Eu sou uma criação divina, então eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, entende? Eu sou herdeira e herança. Então, se eu sou herdeira de Deus, olha que perfeição que eu sou. Olha quão rica eu sou herdeira de Deus e ao mesmo tempo eu sou herança dele para esse mundo. Então olha a minha responsabilidade e olha tudo de magnífico que eu tenho como herança para as pessoas, entende? Olha como eu sou rica, como eu sou abundante, eu sou herdeira e herança. Como herdeira, eu herdo o que de Deus? Eu herdo o amor puro, eu herdo a perfeição, eu herdo a riqueza, a realeza, tudo que é divino, tudo que é sagrado, tudo que é maravilhoso. Então eu sou herdeira de tudo isso. Então eu não tenho como sentir que o meu valor é pouco. Eu não tenho como me sentir que eu não sou aprovada ou validada. Eu não tenho como sentir que eu mereço pouco. Eu sou herdeira de Deus, eu mereço muito. Eu tenho muito valor porque eu sou uma criação divina. Vocês entendem? Então, cultivem essa fé. Se para você ainda é difícil, se para você isso ainda não faz talvez sentido, não tenta fazer isso muito sentido com o racional, mas busca no teu emocional. E se é difícil para você buscar esse emocional, porque às vezes tem pessoas que são um pouco mais racionais que a outra, tá, gente? Busquem, se incentivem. Se for indo para uma religião, vá. Se for às vezes convivendo com pessoas que têm mais fé do que você, conviva. Se for muitas vezes, de repente, lendo livros que falam sobre religião, ou assistindo pregações, vídeos, assista. Mas vai estimulando isso em você, que aos poucos você vai ver que com a estimulação, eu era uma pessoa que eu tinha uma dificuldade nesse sentido. E aos poucos eu fui me estimulando e hoje em dia eu nem me percebo sem isso, sabe, gente? Isso para mim, a minha vida nem faz mais sentido sem a presença de Deus, que eu sei que me habita e que está em tudo. Então eu tenho um olhar completamente diferente hoje para muitas coisas na minha vida. E é esse, gente, o recado que eu tenho para vocês, tá bom? Um beijo. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se você acha que pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, comente para que possa chegar a mais pessoas que possam ser ajudadas com isso, tá bom, gente? Beijo.